E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... E aí, pessoal, tudo bem? Bom, semana passada a gente começou a ver um pouquinho sobre geometria analítica, lembra? A gente já tinha definido algumas coisas anteriormente quando a gente começou a falar sobre gráficos. E aí eu comecei a falar com vocês sobre geometria analítica. A gente viu como que a gente calcula a distância entre dois pontos e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Então, papel e caneta na mão, lápis, borracha e bora fazer exercício. Bom, no primeiro exercício a gente tem a seguinte situação. A distância do ponto A, que tem as seguintes coordenadas, A e 1, ao ponto B, que tem as coordenadas 0 e 2, é igual a 3. Então, 3 é a distância entre esses dois pontos. Calcule o valor da abscissa A. Vocês lembram o que era abscissa e ordenada? O eixo das abscissas era o eixo horizontal, o eixo X. E o eixo das ordenadas era o eixo vertical, que é o eixo Y. E toda vez que a gente representa as coordenadas, as coordenadas do ponto B são 0 e 2. Ou seja, no eixo das abscissas, no eixo X, o B vale 0. E no eixo das ordenadas, o B vale 2. Esse exercício ele tá me pedindo a abscissa A. E realmente, o A ele tá aqui, ó, no lugar da abscissa, no lugar do eixo X. Só que eu sei que o eixo Y dele vale 1. Esse é o meu ponto A. Pra gente usar a nossa formulinha, só pra ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu vou chamar as coordenadas do ponto A de x1 e y1 e as coordenadas do ponto B de x2 e y2. O enunciado já está me dizendo que a distância vale 3, então o D é igual a 3. Lembra da nossa formulinha que a gente viu no vídeo passado? A gente tinha a fórmula da distância. A distância D é igual a raiz quadrada de x1 menos x2, fazer o meu ΔX, a diferença dos dois x, tudo isso elevado ao quadrado, mais y1 menos y2, também elevado ao quadrado. Então, a diferença dos x elevado ao quadrado mais a diferença dos y elevado ao quadrado também. Lembra que a gente não pode cortar esse quadrado aqui ainda, tá? Porque aqui dentro da raiz eu tenho uma soma. Então, primeiro eu tenho que fazer o que está dentro da raiz para depois eu cortar. Bom, vamos lá então. A gente já tem alguns dados. Então, vamos substituir esses dados na nossa formulinha. A distância eu sei que vale 3. É o que está me dizendo aqui, ó. A distância é igual a 3. Então, vamos para os dados dos pontos, tá? O ponto A, ó, o x1 é o Azinho, um A minúsculo. Menos o x2. Quanto vale o x2? X2 é a abscissa do ponto B, vale 0. Então, A menos 0 ao quadrado. Mais y1, quando vale o y1, conheço o y1, vale 1. Menos y2, que vale 2, também ao quadrado. Ah, mas eu tenho essa raiz gigante, dentro dessa raiz eu tenho um número que eu não conheço. Como que eu vou fazer para resolver dentro primeiro e depois tirar a raiz, sendo que eu nem sei quanto que vale esse A aqui, é o que eu quero descobrir. Vamos tirar essa raiz daqui. Como que eu faço isso? Para eu cancelar a raiz, eu teria que ter ela elevada ao quadrado, não é? É isso que a gente vai fazer. Vamos pegar toda essa raiz quadrada aqui e elevar ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Eu vou cortar, né, a raiz com o quadrado. Raiz e potência são duas operações contrárias. Então, quando eu tenho a raiz quadrada elevada ao quadrado, uma cancela a outra. Só que lembra que isso é uma equação. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, vou elevar o 3, que está ali do outro lado sozinho, também ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9. Aqui eu vou cortar a minha raiz, né? Beleza, ótimo, era o que eu queria. Vou resolver aqui dentro dos parênteses. Lembra da ordem? Primeiro a gente resolve os parênteses, depois a potência, depois a soma. Então, aqui, ó, A menos 0 dá o próprio A, né? Se eu tenho um número A e tô tirando nada dele, vai continuar sendo ele mesmo. Mais, vou resolver aqui dentro desse parênteses, 1 menos 2, menos 1. Os dois elevado ao quadrado. A raiz eu já cortei, então beleza, não tem mais raiz. Ótimo. Quanto que é menos 1 elevado ao quadrado? Se eu tenho menos 1 vezes menos 1, dois números negativos sendo multiplicados, vai dar positivo. E 1 vezes 1
é o próprio 1. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Tá vendo que desse lado da equação, eu tenho a ao quadrado mais 1. Então, esse 1 que tá aí sozinho, ele não tá me ajudando em nada. Ele não tem a, não tem como eu somar ele com a ao quadrado, ele tá sozinho ali. Então, o que eu vou fazer? Eu quero tirar esse 1 daqui. Para eu tirar ele, eu teria que subtrair 1. Só que é uma equação, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, eu também vou subtrair 1 lá do 9. Então, 9 menos 1 dá 8. E aqui vai sobrar só o a ao quadrado. Eu vou cancelar esses dois. Então, sobrou o a ao quadrado. Beleza, achei o valor de a ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8. Mas eu não quero saber o valor de a ao quadrado, eu quero saber o valor de a. O que eu vou fazer? Eu preciso sumir com essa potência 2 aqui, ó. Esse a ao quadrado, o quadrado tem que sumir daí. Como que eu faço isso? A gente acabou de falar que a raiz e a potência são operações contrárias, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada disso daqui, eu vou cortar. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, porque é uma equação. Cortando a raiz quadrada com expoente no primeiro lado, vai me sobrar só o a. E do outro lado, eu vou ficar com raiz de 8. Beleza, a igual a raiz de 8. Posso deixar assim? Depende. Principalmente um vestibular, depende de como estão as alternativas. Se for uma questão aberta, até pode deixar assim, só que é melhor que você dê uma fatorada nele aí, decompõe ele, faz mais bonitinho para ganhar uns pontinhos lá na banca, né? Então, vamos fazer o seguinte. Dentro da raiz, eu tenho o número 8. Vou ensinar vocês como que tira a raiz quadrada de um valor. Mesmo que ele não tenha raiz exata, a gente consegue simplificar um pouco. Primeira coisa que a gente tem que fazer, decompor esse número. O que significa decompor? Eu vou escrever o número 8 em forma de multiplicação. Para isso, eu preciso dividir o 8. Dividir por quem? Dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13... Números primos, pessoal, são todos os números que eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Olha, por exemplo, o 7. 7 não dá para dividir por mais ninguém, a não ser que seja ele e o 1. E todos esses valores acontecem a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos dividir pelos números primos para a gente decompor esse 8. O 8 é um número par, então dá para ele dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vamos dividir de novo. O 4 também é um número par. Então, também dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2. E por último, o 2 também é um número par e é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Então, 2 por 2 dá 1. O que significa isso daí, esses 3 2? Significa que o número 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Inclusive, se você multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. É exatamente isso. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero achar a raiz quadrada de 8, não é? Então, eu quero achar a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que a raiz, ela cancela quando eu tenho o expoente 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de 2 em 2 aqui, ó. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Porque é ele vezes ele mesmo, vezes esse outro 2 que tá ali. Então, como aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, eu posso cortar o 2. Vou cortar só esse daqui. Só esse 2 tem condições de sair da minha raiz. O outro 2 não tem o expoente 2 aqui, ó, para ele poder sair também. Então, ele vai continuar lá dentro. É por isso que quando a gente decompõe, a gente pega de 2 em 2. Quem tem o seu parzinho sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Porque a gente só vai conseguir cortar a raiz com quem tiver o parzinho para sair. Então, a gente chega à conclusão que a raiz de 8 é igual. O 2 vai sair da raiz, esse 2 aqui. Saiu da raiz porque cortou. O outro 2 vai continuar lá dentro. Então, a raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Beleza? Terminamos aí? Calma que tem uma observação. Repara que aqui o meu valor de A, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se eu estivesse calculando a distância, o D, ele tem que ser positivo. Por quê? Não existe distância negativa. Então, quando eu calcular a distância entre dois pontos, esse valor do D tem que ser positivo. Só que aqui a gente está calculando o A. O A é o valor da abscissa do ponto A. Esse Azinho minúsculo, ele é a abscissa desse ponto A maiúsculo. Então, isso pode ser positivo ou negativo. Então, na realidade, a gente tem que o A é igual a mais ou menos a raiz de 8. Ou seja, o A ele pode ser mais ou menos 2 raiz de 2. Se você tiver numa questão aberta do vestibular, fica interessante você escrever isso, sabe? Todos os dados possíveis que você puder colocar numa questão aberta de vestibular, você coloca. É melhor errar por excesso do que pela falta, né? Então, numa questão aberta, é interessante você colocar a abscissa A
pode ser mais 2 raiz de 2 ou menos 2 raiz de 2. Vamos fazer mais um exercício? Peraí, não vamos fazer outro exercício agora não. Tá ficando muito longo esse vídeo, então a gente vai fazer o seguinte. O próximo exercício vem no próximo vídeo. Não fiquem tristes que teremos mais um exercício, mas não nesse, beleza? Por enquanto eu vou parar por aqui, depois eu volto com o segundo vídeo, mas você não pode se esquecer, né? De se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer um pouco mais, curtir, comentar, compartilhar com os amigos, manda para aquele amigo seu que tem muita dificuldade em matemática, que odeia matemática, fala, ó, pode ser mais bonitinha a matemática. Matemática é legal. Tá bom, pessoal? Eu volto então com outro vídeo e com outro exercício, tá? Beijo e até mais.